tudo bem? Prazer falar com você, um grande abraço a todos da mesa, não sei quem está aí, mas um abraço a todo mundo. Tá aqui, tá o Mano, tá o Pascoal, tá o Sormani, tá o Flavinho, tá o Rodrigo Bueno. A gente acabou de mostrar aqui alguns lances do jogo do sábado, Corinthians e Vasco. Aqui é praticamente unânime a opinião da mesa, todo mundo concorda que o Vasco jogou muito melhor. E a gente concorda que teve, pelo menos, por exemplo, o pênalti do Marrone é indiscutível. E a expulsão do Alberto Valentim, caso tenha alguma outra coisa que a gente não saiba, a gente não entendeu. Porque se foi por um copo d'água que caiu, a gente mostra a cena que o Danilo Avelar esbarra nele. E mostramos agora essa tua entrevista pós-jogo, a qual nós concordamos plenamente aí com suas reclamações. O Vasco foi prejudicado e a nossa arbitragem, é uma opinião minha, é um desastre, é uma vergonha, é horroroso, Alexandre. Nossa, né? Não, Benji, a gente sempre trabalha em prol da melhoria do futebol, né? Como eu disse na entrevista, eu tive pessoalmente uma reunião na CBF com o Coronel Marinho. Eu sempre converso com o Alício, com o Cerdeira, com o pessoal da comissão, com o Sérgio Correia. Mas eu fui lá numa reunião com o Coronel Marinho para apontar alguns erros que a gente vinha de forma recorrente acompanhando. Uma falta de critério total, mas no sentido de ajudar. Tanto que quando eu estive lá, eu tive o cuidado de nem ser visto, porque eu acho que muitas vezes fica parecendo que o dirigente quer jogar para a imprensa, para a torcida, e não é o caso. A gente quer melhorar o futebol, pô. Agora, a arbitragem do Wilton no jogo de sábado foi um negócio desastroso. Eu fui até surpreendido hoje, o pessoal da assessoria que me ligou, dizendo que a Procuradoria talvez fosse me denunciar pelas minhas declarações. Mas olha só, a gente saiu depois do jogo e foi para o Rio, né? Voltou para o Rio. Eu cheguei em casa e assisti novamente o VT do jogo, sozinho na minha casa. Isso era meia-noite, fiquei até 2 horas da manhã revendo o jogo, parando, assistindo na câmera que foi feita a filmagem pelo nosso analista de desempenho, com calma, para rever se a gente falou alguma coisa no calor da emoção. Então é o seguinte, mais de 48 horas depois do jogo, eu quero reiterar 100% das reclamações que eu pontuei na entrevista, entendeu? Porque foi um negócio que não dá para discutir. Primeiro, o absurdo do Wilton ter sido escalado para apitar um jogo dessa importância, menos de 48 horas depois dele ter apitado Internacional e América Mineiro em Porto Alegre. Ele apitou na quinta-feira à noite o jogo Inter e América em Porto Alegre e no sábado à tarde ele já estava no Rio apitando esse jogo. Eu já acho que é uma falta de cuidado total, né? O segundo, a gente tem algumas coisas que não dá para a gente não pontuar. O Palmeiras reclamou da arbitragem de forma veemente num jogo, né, em que ele se sentiu prejudicado. Jogo seguinte está o Wilton escalado. Tudo bem, não tem problema, mas o Wilton deu um pênalti num lance do Dracena. O pênalti, se eu não me engano, foi cometido pelo Adilson, volante do Atlético Mineiro, um jogo em Independência. Que foi um pênalti, na minha visão, menos claro do que o pênalti do Marrone. Esse lance do Marrone, se vocês repetirem, ele está de frente para o lance. Ele não está mal colocado, ele está muito bem colocado, ele está de frente para o lance. E ele não deu o pênalti. No primeiro tempo teve o lance do Kelvin. Tudo bem, pode discutir o lance, se foi dentro da área ou se foi fora da área. Eu acho que realmente avaliar isso pode ser um pouco difícil, apesar do juiz da linha de fundo lá, que eu acho que ele está lá só para ver esse tipo de coisa, se é dentro ou se é fora da área, mas ele não dá a falta. É um negócio que é difícil da gente entender. É difícil da gente entender. E a expulsão do Alberto, o Alberto reclamando com o nosso jogador, que era um lance morto, o nosso jogador pôs a bola para escanteio, poderia ter tirado a bola para lateral, o Alberto reclama com o nosso jogador, ele vai e expulsa o Alberto. Então o que incomoda a gente é a forma como o Wilton conduziu o jogo, entendeu? A falta de coragem dele para apitar lances contra o Corinthians na arena do Corinthians. E isso deixa a gente muito chateado, entendeu? São pontos muito importantes que o Vasco perdeu nessa luta, né, que a gente está aí. O time está se dedicando, o time está se empenhando. Eu acho que no segundo tempo só uma equipe jogou futebol, que foi o Vasco da Gama, e o jogo foi decidido pela arbitragem. Então os lances estão aí. Se quer me denunciar, quer me punir, tudo bem, mas quem não pode ser punido é o Vasco. Eu não aceito o Vasco ser punido pela arbitragem. O Vasco foi punido pela arbitragem.
Ô, Alexandre, o Oswaldo Pascoal vai fazer uma pergunta para você. Ô, Alexandre, você acha que nesse momento decisivo do campeonato, esses pontos que podem faltar, fazem falta para o Vasco da Gama, nessa luta do rebaixamento, você acha que tem premeditação nisso aí? Não, Pascoal, eu não quero, não cabe a mim julgar a intenção das pessoas. Eu tenho que julgar os fatos, né? Eu acho que recorrentemente a gente vem sendo prejudicado nesse campeonato. Pode ser uma coincidência, eu até espero que seja. Eu tenho plena confiança na comissão de arbitragem e nos critérios que ela utiliza. Tanto que hoje foi feito o sorteio, o Daronco foi sorteado para apitar o nosso jogo contra o São Paulo. Me deixa tranquilo, porque é um árbitro que tem pulso, que tem firmeza. A gente está reclamando, e eu digo aqui, a própria diretoria do São Paulo pode ficar tranquila também, que o Daronco é um cara que não se submete a esse tipo de pressão. Agora, é de uma infelicidade total o Wilton ter ido para esse sorteio desse jogo. O histórico diz isso. Então eu acho que em alguns momentos a gente tem que ter esse tipo de cuidado. O Wilton vai apitar no final do ano aí o Mundial de Clubes, a gente sabe que ele está sendo preparado para ser o árbitro brasileiro da próxima Copa. Tudo bem, mas nós estamos lutando pela melhoria do futebol brasileiro. E esse tipo de critério equivocado é um erro. Quando a gente erra, a gente é cobrado. Quando o jogador erra, o jogador é cobrado. Quando a gente cobra, a gente vai ser punido, vai ser indiciado, vai ser o que for. Isso não pode ter dois pesos e duas medidas. O Vasco não vai se calar quanto a isso. O mesmo árbitro que aos 48 minutos do segundo tempo, no nosso jogo contra o Sport Recife, não deu um pênalti no Giovanni Augusto. E é outro lance indiscutível. Não sei se vocês têm esse lance. Estamos mostrando o lance agora, Alexandre. Enquanto você fala, nós estamos colocando esse lance que você está falando aí, está passando agora aí. Está passando ao vivo. Pois é um lance que o Wilton estava, sei lá, a 5 metros do lance. O árbitro que fica na linha de fundo, que está ali só para isso. Ele está ali só para isso. Ele não deu o pênalti. Quanto que custa isso? Como que faz? O Vasco não vai ser punido por isso. Isso aí a gente pode garantir. Nós vamos lutar, vamos escapar, mas a gente vai continuar falando porque a gente quer que a competição no ano que vem tenha um nível melhor de arbitragem. Ô Alexandre, é um negócio que eu sou radicalmente contra, venho falando isso faz tempo. Precisa acabar com esse negócio de árbitro de linha. Isso aí árbitro de fundo. Isso é uma despesa desnecessária. São mais dois incompetentes dentro de campo. Ô Alexandre, o Mano vai te fazer uma pergunta. Eu concordo contigo com relação a esse árbitro assistente de linha de fundo. Ele atrapalha mais do que ele ajuda, então é melhor não ter. Mas Alexandre, boa tarde, prazer falar contigo. Obrigado pela participação aqui no Fox Rádio. Alexandre, até um pouco antes da sua entrada conosco aqui no programa, eu estava colocando aqui que o Vasco, até não sei se houve esse pedido por parte da diretoria do Vasco, para o veto do Wilton Pereira Sampaio nas partidas do Vasco da Gama. Porque é natural em alguns clubes aí, quando se reúnem com dirigentes aí, os clubes quando vão na CBF, eles vetam alguns árbitros que têm errado aí de forma contundente e contínua contra alguns clubes dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco tomou esse cuidado de pedir para que a CBF vetasse o nome desse árbitro em alguns jogos, ou ele foi ignorado com relação a isso, ou não teve esse pedido? Não, veja bem, mano, é um prazer falar com você também. Todo meu. O jogo foi sábado, né? Hoje é segunda-feira, amanhã é feriado aqui no Rio de Janeiro, a CBF hoje está trabalhando no sistema de plantão. Então, enfim... a gente já conversou com o pessoal da comissão de arbitragem, mas não tivemos a oportunidade de ter essa conversa pessoalmente. Isso será feito na quarta-feira. Em relação ao Wilton para os jogos do Vasco, e nessa reta final, diante desses dois erros capitais aí na última partida, e analisando o histórico dele, né, em relação ao jogo contra o Sport lá na Ilha do Retiro e o jogo contra o Corinthians e Itaquera, eu acho que seria uma falta de cuidado total da CBF colocar o Wilton num próximo sorteio do Vasco, né? Então eu acho que esse veto, ele nem faz muito sentido, porque é desnecessário, né? Não é possível, mas é lógico que a gente vai dizer para a comissão que evite, né, a escala desse árbitro. Mas, Alexandre, perdão, a minha pergunta era com relação, antes do jogo, se a diretoria do Vasco já tinha solicitado num outro momento que antecedia essa partida entre Corinthians e Vasco com relação ao veto do Wilton Pereira. Não. O Vasco não havia vetado nenhum árbitro, não.
Ô Alexandre, o Flávio Gomes quer te fazer uma pergunta. Tudo bom, Alexandre? Boa tarde. Nós estamos vendo aqui vários lances desse mesmo árbitro, Wilton Pereira, né? O lance com o Sport que é tão absurdo que a gente fala, como é que pode, né? O lance desse jogo contra o Corinthians também, o lance da falta no primeiro tempo também, e o lance do pênalti no Dracena também. São todos lances muito claros de erros de um árbitro que... A pergunta é essa, o que explica o cartaz que um árbitro desse tem, o status que um árbitro desse tem no futebol brasileiro? Quando você foi falar com o Coronel Marinho, que tipo de explicação para esse status desse árbitro você recebeu? Olha, a comissão de arbitragem vem tentando fazer uma renovação no quadro de árbitros, né? Eu não posso também ficar tentando discutir os critérios com ele, porque a gente parte do princípio que os membros da comissão de arbitragem são bem mais preparados do que nós para definir esses critérios. E eu até acho que são mesmo. Especificamente no caso desse árbitro, eu acho que faltou um cuidado muito grande da comissão ao escalá-lo, ao incluí-lo no sorteio para o nosso jogo, pelo fato que eu já mencionei, dele ter apitado uma partida 48 horas antes. E a minha chateação em relação ao Wilton, mais do que esses lances capitais, é a forma como ele conduz as partidas, entendeu? É por isso que eu falo que o Daronco, o Voaden, são árbitros que estão num patamar acima, o próprio Luiz Flávio, são árbitros que estão num patamar acima porque eles não se deixam levar por nenhum tipo de pressão externa. O jogo, por exemplo, contra o Wilton, o pênalti foi na Ilha do Retiro, aos 48 do segundo tempo. O jogo contra o Corinthians, o jogo foi em Itaquera. Então, eu vou dar dois lances aqui, só para vocês entenderem como que a gente reclama da condução do árbitro. Primeiro tempo teve uma falta para o Corinthians. O jogador do Corinthians pegou e bateu rápido. Isso está na regra. Foi um lance de chance de gol do Corinthians no primeiro tempo. Uns 10 minutos depois teve uma falta a favor do Vasco. O Thiago Galhardo pegou e bateu rápido no Kelvin. O Kelvin ia sair ele no mano a mano com o Fagner e não tinha cobertura. Ele parou o lance e voltou à falta. Dois lances idênticos, dois critérios diferentes. A expulsão do meu treinador no intervalo é um negócio que não tem cabimento. Não tem cabimento. O meu treinador conversou com o nosso jogador. Ele não pode interferir nessa relação. O meu treinador não foi desrespeitoso com a arbitragem, não influenciou no jogo. Então, a minha reclamação, a reclamação do Vasco em relação ao Wilton, é especialmente na forma como ele conduz a partida. Ele deu um cartão para o Fernando Miguel aos 26 minutos do primeiro tempo, alegando que o Fernando Miguel estava fazendo cera. Não foi o caso. Não foi o caso. Ele estava tirando o time porque o Corinthians estava marcando pressão, o Fernando Miguel queria jogar a bola na frente. E o Cássio, depois que o Corinthians fez o gol, parou o jogo a todo momento e não levou nem amarelo. Então são lances da mesma forma, lances idênticos com pesos e critérios diferentes. Ô Alexandre, para a gente encerrar, o Fábio Sormani quer fazer a última pergunta. Alexandre, fugindo só um pouquinho desse tema da arbitragem, aí aconteceu uma cena lamentável aí das cadeiras, né, que foram arrancadas pela torcida do Vasco lá em Itaquera. Qual vai ser o comportamento da torcida do Vasco? Vai ressarcir o Corinthians? Não vai? O Corinthians já entrou em contato com vocês? Em relação à arbitragem, eu concordo com tudo que você falou, hein? Tudo, hein? Só para dizer. Concordo com tudo. Só para dar uma fugidinha aí do tema aí, porque a cena final aí também chamou bastante atenção no jogo. Até entendo a manifestação do torcedor, né? Porque o que aconteceu foi um absurdo. Não, Flávio, um abraço para você também. Realmente cenas lamentáveis, né? Eu acho que não dá para entender, né? São alguns torcedores que passaram totalmente dos limites, mas é um assunto que eu te peço desculpa aí para não te dar a posição do Vasco, porque é um assunto que está acima de mim, né? Eu sou diretor executivo de futebol, isso é um assunto institucional. Obviamente, esse assunto vai ser tratado pela presidência, né? A relação entre os clubes é muito boa. Nosso presidente com certeza vai entrar em contato com o presidente do Corinthians, mas é um assunto que está acima de mim. A gente lamenta as cenas, porque qualquer tipo de violência, independente do que ocorreu dentro da partida, é altamente condenável e a gente não concorda com isso. Alexandre, olha, muito obrigado pela participação aqui com a gente, um abraço aí, boa sorte pro Vasco nessa reta final, tá bom? Valeu, Alexandre! Valeu, Benjamin, um grande abraço para vocês e todos os amigos aí da mesa. Um abraço.